Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o Projetando comigo. Sim, eu mesmo, Fausto Berto. Quero iniciar aqui um novo projeto com vocês que é apresentar o mundo de projetos, mais específico projetos de engenharia, projetos de instalações, falando para vocês sobre o que eu acredito, as ideias e tentando também compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu possuo hoje. Então, por isso, se inscreve, vem acompanhando comigo. Hoje, o que eu trago para vocês é algo que eu acredito seja fundamental antes de iniciar o projeto. Já que estamos aqui começando esse novo projeto, essa nova campanha de poder compartilhar os conhecimentos, nada melhor do que começar pelo início. Uma das etapas que eu acho fundamental e essencial para se iniciar um projeto de instalações elétricas, no caso, do qual eu irei efetuar e vou mostrar para vocês, tentar demonstrar esse passo a passo do desenvolvimento desse projeto, até porque é um projeto muito específico, de uma residência de altíssimo padrão. Eu diria que é uma mansão, algo bem fora do comum do que eu estou habituado de fazer e um pouco fora do padrão de se ter no mercado também. Então, quando a gente recebe esses projetos, no caso, por exemplo, dessa residência, ele vem numa etapa normalmente da gente fazer uma concepção, análise dos arquivos. O projeto legal dele foi aprovado. Para quem não sabe, o projeto legal nada mais é quando o projeto ele é aprovado na prefeitura ou no órgão público lá da cidade, e aí ele já tem a definição dele bem fechada, porque a partir disso a gente vai mais para as funções do detalhamento do projeto arquitetônico, do que vai ser dos acabamentos, materiais que aquela residência ele vai estar recebendo. Só que ela é fundamental nesse momento. Eu acredito até que, eu diria, na minha concepção de ideias, eu vou compartilhar isso com vocês, e eu até identifiquei que no futuro eu quero fazer um vídeo falando sobre fases de projeto, o que é comum do mercado e o que eu até acredito ser o ideal, é essa etapa de fazer uma concepção do produto, né, no caso da residência, que é fundamental para que antes de fazer o projeto legal, de se aprovar o projeto legal. Eu vou explicar os prós e contras disso, mas nesse caso eu recebi o projeto legal e aí agora eu faço uma análise do que me gera dúvidas, posicionamentos de quadros normalmente isso vem de arquitetura ou não, e shafts no caso, o posicionamento, né, desse quadro ou do shafts, para que aí sim eu possa iniciar o meu projeto com a aprovação da arquitetura e do cliente, sem atrapalhar ali com a estética e funcionabilidade do projeto, da residência mesmo, lá no dia a dia. Então eu vou compartilhar aqui com vocês e mostrar o que eu faço nessa etapa. Eu diria que é uma etapa de concepção. O problema é que é uma concepção para a elaboração do projeto elétrico em cima do projeto legal, e eu acredito que isso tem que ser feito até antes e eu vou mostrar com vocês. Então venha comigo, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e demonstrar aqui. Então aqui a gente tem, eu recebi o arquivo em CAD desse projeto, no próprio AutoCAD ainda. O modelo BIM a gente vai ser entregue, né, no caso, a base do modelo da arquitetura para trabalhar na metodologia BIM. Ela vai vir após essa entrega minha, porque aí o arquiteto ele vai ajustar o projeto conforme alguma necessidade que gerar da minha análise desse projeto. E basicamente, né, o projeto legal ele é composto de algumas etapas, e aí eu já vou apresentando essas etapas de entrega, né, para vocês que a arquitetura faz em cima da minha análise. Então, o principal que eu inicio, por exemplo, nada mais é do que o famoso plano altimétrico. O plano altimétrico ele é um levantamento ali da área, do local, onde vai ser instalado, né, o terreno,
onde vai ser instalada essa residência. E ali, o que eu gosto de identificar ele primeiro? Por exemplo, será que foi alocado pela arquitetura ou eu irei ter de alocar o centro de medição, o abrigo do medidor, né, do empreendimento? E eu vou até fazer esse disclaimer aqui agora. Essas etapas funcionam para qualquer tipo de empreendimento, seja ele um condomínio vertical, seja uma residência. Esse passo a passo ele funciona para qualquer tipo de empreendimento. É importante você fazer isso, independente do caso. Um caso que é uma casa, pode ser que o arquiteto ou o cliente tenha decidido aonde vai ficar, no caso, o medidor. Olha só que legal. Então aqui ele tem o lote, né, o setor da mansão, aqui no caso, da residência, onde ele vai ficar abrigado. Ele informa talvez alguns recuos que são necessários por alguma regra da prefeitura ou do condomínio, um ou outro precisa ser obedecido. E aqui a gente tem um levantamento aqui do passeio e das vias de acesso, que são as ruas. No passeio eu já posso identificar que ele está identificando luminárias, ele não está identificando poste. O único ponto de atenção é que talvez o plano altimétrico ele não venha com poste no caso da concessionária de energia. Nesse caso, ou você tenta, quando é via pública, analisar pelo Google Earth ou pelo Street View mesmo, do Google, ou então solicita um novo levantamento nesse caso, tá? Porque ele é importante que se tenha. Nesse projeto aqui, por exemplo, ele identificou o abrigo de medidores. Tá? Eu também não tive informação nessa residência aqui no caso, se ela é uma casa em condomínio ou está em algum lote, né, de residencial comum, assim, de algum bairro normal. Pela proporção da casa, eu acredito que seja condomínio. E normalmente condomínios, principalmente porque no plano altimétrico ele está me informando esse tipo de luminária. Aí eu já trago a interpretação que esse condomínio ele tenha alguma rede de distribuição subterrânea da energia da concessionária, tá? Então, o que deveria possuir? Alguma localização dessa caixa de elétrica e caixa de instalações de comunicação. Como, por exemplo, ele indicou aqui, inspeções de rede de águas pluviais e esgoto. Então, ele está identificando aqui essa posição dessas caixas, né? Infelizmente, a elétrica deve estar em algum local desse passeio e não foi feito esse levantamento. Então, isso é importante. Aqui, como o arquiteto me mandou com esse local de abrigo de medidores, onde ele fez até um detalhamento, eu preciso analisar até para viabilizar ainda mais esse projeto o que? Ele alocou aqui, primeiro, é uma regra do condomínio, ou, né, no caso, foi o cliente que solicitou, ou a caixa, a terceira opção, né, a caixa de elétrica tão próxima daqui que viabiliza essas distâncias, né, ou eles não levaram em conta isso, talvez essa caixa esteja mais próxima aqui, nessa região, e eu tenho que vir por dentro do empreendimento com toda uma distância de cabos alimentadores para chegar nesse medidor, sendo que talvez fique interessante ele ficar aqui, por mais que seja no acesso da residência, né? Mas se o caso o cliente for olhar custo, isso se faz necessário. A única coisa que, assim, casos desse nível, que normalmente o custo não é tão levado em conta, mas eu tento prezar sempre pela melhor solução. E aí, quando a gente fala de engenharia, a solução melhor economicamente viável, ela tem que ser melhor entre a viabilidade da instalação e entre o custo mesmo dela, tá bom? Então, essa é a análise que a gente faz sobre o plano altimétrico. E quem complementa ele é, no caso aqui, a planta de situação, onde a gente vai ter uma parte maior do arredor dessa edificação em relação a outros lotes, a oposição à quadra, né, no caso o quarteirão em que ela está localizada,
em relação aos vizinhos e uma melhor visão da via pública ali de veículos, no caso. Aqui, normalmente também, os postes de concessionária podem estar alocados também nessa planta de situação. Então depende muito do levantamento que se faz ou do executante desse local. Aqui também agora que se faz importante, a próxima etapa, como ele identificou para mim o abrigo de medidores, eu vou identificar se ele já colocou alguma informação dessas que me faz ser importante ou se ele fez só um detalhe bem genérico. No caso aqui a gente vê que foi bem genérico, porque ele não especifica qual que é a empresa que está fornecendo, nem quanto a caixa de medição, é que ele está falando aqui, a caixa de medição que ele já informou. Então, caixa de medição trifásico pela fornecedor de energia, então que é a empresa, na verdade, empresa fornecedora de energia. Eu confundi que fosse a Energisa. Eu li aqui rapidinho, mas não é. Então, assim, ele não identificou qual que é o concessionário de energia. A casa que ela vai ser no Distrito Federal, não sei se é alguma cidade satélite ou no próprio em Brasília, né? Então a gente precisa buscar informação da concessionária e atenção de fornecimento ali. Existe um meio de buscar isso através do site da ANEEL, no caso, ou da própria concessionária de energia. Eu, se eu não me engano, lá é Energisa, mas isso fica aí do conhecimento de buscar essa informação, de poder detalhar. Ou se você não tem dúvida, no caso, eu prefiro transferir uma dessas informações, eu vou colocar no meu formulário, perguntando qual que é a fornecedora de energia, para que eu não esteja errado essa informação e eu não assuma essa responsabilidade. Até porque o pessoal, o cliente ele é de lá, o arquiteto ele está situado nesse local, então ele está melhor de fornecer essas informações. Então eu prefiro transferir essa dúvida para ele e aí a gente pensa junto no caso, tá bom? Próximo passo que eu digo para vocês analisar é quando tem fornecimento de layout. Eu digo que para o elétrica, o projeto de instalações elétricas, é imprescindível que se tenha layout. Tem que haver o layout. E o que ele traz de dúvidas para a gente, porque o projeto ele fique também, eu vou dizer, reformulando aqui na verdade, para que o projeto fique melhor, de uma forma bem mais viável, econômica, e a gente consiga atender todas as necessidades, se faz imprescindível de se ter esse layout bem definido já, seja nessa etapa ou antes mesmo de iniciar um anteprojeto ou um projeto executivo. Por quê? O layout ele vai passar informação para mim sobre equipamentos e a disposição de eletrodoméstico que às vezes a casa vai ter. Então, aqui eu sei que às vezes vai ter geladeira ou um freezer, fogão, se vai ser um fogão a gás ou por indução. Então isso vai tudo gerando dúvidas para mim. A churrasqueira, se é uma churrasqueira que vai ser a carvão ou a gás, ou ela vai ser elétrica, pontos de TV do ambiente. Aqui a gente identifica que vai ter uma sauna, que ele já está puxando até o painel da sauna, também onde vai ter o controle desse ambiente. Eu consigo já identificar também, por exemplo, um ambiente de bar, o que o cliente vai desejar ter nesse ambiente de bar. Então a gente vai gerando essas dúvidas. Se estiver bem detalhado, a gente consegue já matar essas dúvidas. Se não, levanta para a gente conversar junto. O ideal dessas dúvidas nessa etapa é realmente levantar dúvidas sobre o projeto que você está analisando, para que quando você iniciar, você não faça da sua cabeça ou da sua mente. E aí às vezes a gente acaba fazendo o projeto do jeito que você acha ideal, mas não atende à necessidade do cliente. Então o importante é entender o que o cliente deseja, o que ele está esperando desse projeto aqui, entendeu? E aí a gente
busca trazer essa satisfação. E o melhor que eu digo para nós, projetistas, que estamos fazendo, que é uma das coisas que eu não gosto, é evitar que a gente não tenha retrabalhos, né? Porque se eu saio fazendo sem tirar essas dúvidas e depois ela volta para mim e eu tenho que revisar o projeto sem pedir custo, porque é uma coisa que é fundamental e é uma coisa básica para o projeto, no caso, um ponto de um tomado, alguma outra coisa. Então, levantando essas dúvidas, a gente consegue eliminar retrabalhos. Então, essa é a chave principal dessa etapa que a gente está fazendo. Então, continuando, a gente consegue analisar todo o ambiente. E uma das coisas também que é imprescindível, né, que eu vou mostrar para vocês aqui a planta superior da casa. Então, aqui a gente já vê aqui ó, também, ó, cinema. Tá? Cinema aqui também é a dúvida que eu levanto aqui. Vai ser com projetor? Vai ter algum sistema de som? Vai ter algum sistema de televisão, de automação, seja da iluminação também do ambiente? Então, tudo isso é importante. Aqui, ó, já estou identificando, aparentemente é um ambiente de pé direito duplo, tá? Que a próxima etapa eu vou mostrar para vocês. A gente vai analisar a arquitetura com cortes e demais detalhes que tiver fornecido nesse projeto, tá? Então, eu digo que é importante a gente vir analisando esses itens aqui, por exemplo, também, ó, a gente tem a banheira, tem 2 suítes com banheiro. Outro ponto que não tem nesse projeto e acaba tendo, que seria até a próxima etapa, é quando tem um projeto luminotécnico. O projeto luminotécnico nada mais é o estudo da luminância, se ele quer pôr uma iluminação de decoração ou uma iluminação de maior efeito ou descanso, tá? A iluminação central. Então, isso é imprescindível também que se tenha, principalmente uma residência, né? Uma mansão. Nesse porte aqui a gente consegue ter assim, a clareza que provavelmente vai se ter um estudo luminotécnico. A gente olha até para o jardim aqui, a gente vê que tem uma área de mini golf. Então aqui vai ter o que? Vai ter refletores, como que vai ser essa iluminação? Vai ser por balizadores no entorno do jardim ou algo mais evidente, né? Mais claro, assim, de postes, né? Para esse local. Então, e quem que vai determinar isso? É uma conversa entre o arquiteto que vai fazer esse estudo luminotécnico e o cliente. Eles vão trazer essas premissas. Não saindo de novo, lançando os pontos conforme eu acho que tem que ser, tá bom? Até porque a nossa norma 5410, ela o dimensionamento de iluminação dela é feito por área e ainda está com cálculos de iluminação incandescente. E a gente vive em 2023, uma época que tem muitos LEDs, tá? E aí a gente precisa já ter essa ideia, né, dessa clareza para fechar um consenso e ter um projeto, um produto bem definido e mandar um projeto bem execuível lá para a obra, sem ter problemas, tá? Então, sempre peço, no caso que eu estou pedindo para o cliente, olha, cadê o luminotécnico? Vai ter? Se não tiver, são as dúvidas que a gente vai levantar nessa etapa para a gente poder seguir, né? Então vamos definir junto, vamos sentar com o cliente, o que ele quer de iluminação. Então é importante ter esse bate-bola ali entre nós, projetista, o cliente. Então essa é a informação imprescindível, tá certo? Então essa etapa finaliza entre planta de layout e planta de luminotécnico. O luminotécnico normalmente também, só para fazer um complemento nele, ele vem com o seu estudo, digamos assim, às vezes vem com pontos de tomadas, que já mata também essa dúvida sobre o que precisa ter de pontos elétricos nesse ambiente, por exemplo, tá? Então essa é uma informação também importante que o luminotécnico pode vir a nos passar, e caso ele não passe, a gente corre atrás, né? Então, próxima etapa, eu venho, depois de eu fazer essa análise, eu faço literalmente a análise da arquitetura mesmo, tá?
Então aqui nessa planta, o arquiteto ele põe informações referente ao projeto arquitetônico. O layout ele faz uma disposição para viabilidade mesmo do ambiente, conversa ali com o cliente. E aqui a gente já tem uma análise do estudo do arquitetônico mesmo. Então uma coisa que, por exemplo, até me chamou a atenção, que eu tive dúvida, olha esse vão. Aqui a gente tem desses dois pilares redondos, a gente tem um vão de 12 metros, é um grande vão. Então uma das dúvidas que eu já levanto é, ou o arquiteto não está fazendo essa locação de pilar nessa etapa e aí fica a carga do estrutural poder alocar onde quiser, ou ele está definindo já esses locais e já dizendo que o cliente quer uma vista ampla, que é da qual eu acredito para esse projeto. Se a gente olha que é o área varanda gourmet, ele vai ter uma baita vista ampla do jardim da casa aqui, quanto da piscina, né? Então talvez ele queira garantir essa visibilidade dentro desse projeto, né, para ter um espaço, uma visão infinita ali que vai dar mais conforto, mais luxo para essa casa. E isso influencia do tipo da laje que ele vai estar utilizando, se vai ter uma viga muito grande passando aqui ou né, uma laje protendida ou nervurada para esse ambiente. E o porquê disso? Dependendo do tipo da laje, por exemplo, nervurada ou protendida, a gente não vai conseguir fazer as instalações elétricas embutidas. Então, essa é uma dúvida que, analisando só o projeto projeto arquitetônico, que eu vou conseguir extrair ela, tá bom? E aqui outra coisa que aí me levanta dúvidas são esses tipos de portas, são portas de correr. E tá vendo que elas estão aqui próximo com essa piscina privativa que ele vai ter dentro de um espaço fechado. Então provavelmente aqui também ele queira algum sistema de automação para que faça a abertura dessas portas. Então isso também é uma dúvida que não chegou definido para mim e agora eu levanto para a gente discutir. E se for ter automação, qual é o sistema que ele vai estar utilizando? Se é um sistema tipo um My Home lá da Legrand, ou sistemas com rede Zigbuzz ali, que faz comunicação por Zigbee, perdão, né, o tipo da comunicação, que é uma comunicação por wireless, né, sem fio, né, onde vai estar os atuadores dessas portas. Então tudo isso a gente vai levantando informações para que a gente faça, de novo, um projeto bem execuível, tá bom? Então, essa é importante. Outra coisa que eu não identifiquei nesse projeto ele até alocou o abrigo de medidores, mas não alocou quadros de distribuição. Então, eu entendo que ficou a cargo de mim das instalações elétricas. E aqui eu acabei identificando que um local que seria interessante dele estar ficando aqui nessa residência seja nessa parede aqui do depósito, visão para esse corredor. Primeiro, o quadro, por mais que a norma determine que tem algum baricentro, alguma coisa para a gente posicionar melhor com as cargas, o quadro é um objeto que acaba atrapalhando a estética do ambiente. Então, uma casa de alto padrão, o cliente ele vai buscar que ele fique escondido. E aí a gente cabe sim trazer com a visão do baricentro e das instalações elétricas um posicionamento desse quadro que ele fique da melhor forma bem distribuída para a residência. E como tem dois pavimentos e uma área construída bem considerável para essa casa, eu acredito aqui que vai ser necessário ter um quadro em cima, no segundo pavimento, e um quadro aqui atendendo no térreo, minimamente isso. E aí eu acabei definindo eles ficando aqui. E agora entra a etapa que eu estou falando para vocês o porquê que eu não recomendo que isso seja feito nesse momento que o projeto legal já está feito. Por mais que a gente possa entrar lá na prefeitura para revisar o projeto, né, de residência, e principalmente em edificações verticais, isso é importante que seja feito antes dessa aprovação. Você pode estar observando aí na tela aí que o meu cursor aqui, né, a gente está com esse corredor com 1,40 m. E aí a gente tem uma parede aqui de 15.
O quadro para essa residência, dependendo do tamanho que ele vir chegar, ele vai ficar um quadro com espessura alta, as tubulações vão ser grandes pela dimensão, esse é um quadro principal. E aí automaticamente já me gera outra dúvida, por exemplo, essa casa vai ter uma energia fotovoltaica? Se sim, aonde vão ficar esses equipamentos? Né? Vai ter alguma área técnica ou não? Então eu não identifiquei, né? E quando a gente olha, inclusive, a cobertura da edificação é uma laje impermeabilizada. Então olha só o tamanho da área que a gente tem para que o cliente possa vir a solicitar instalação de energia fotovoltaica. Então, isso é uma dúvida também da gente levar para o cliente ali, até porque essa casa provavelmente vai ter um consumo muito alto de energia e uma das formas dele garantir uma economia é que ele tenha essa energia fotovoltaica nessa casa, tá bom? Então, isso também é um outro ponto para a gente levar em consideração. Então, eu ainda não sei quais são os equipamentos elétricos. Então eu dimensionei aqui um tamanho, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco aqui, ó. Eu fiz um arquivo de concepção onde eu deixei com layout aqui mesmo. Por exemplo, um espaço para o quadro. Eu joguei aqui aproximadamente uns 40 centímetros de espessura. Fui um pouco exagerado, porque normalmente vai ter que fazer alguma moldura, alguma coisa para que a gente chegue, né, num acabamento ideal para o quadro, para ele ficar embutido, não sobrepor, ou se o cliente não se importar, ele mantém ele de sobrepor nessa residência. Então aí sim a gente vai construindo a concepção, mas se eu tiver uma área com quadros desse tamanho, o meu corredor nesse momento, ó, ele vai ficar com 1,7 de largura, ou seja, vai ficar uma área mais estreita. E aí entra o código da prefeitura, vai permitir o corredor ficar com essa acessibilidade. Se é um prédio comercial, a gente já sabe que não é permitido, dependendo de um corredor com esse tamanho, por conta de rotas de fuga de incêndio, ou até a viabilidade do acesso ali mesmo do ambiente, tá bom? De acessibilidade, né, para pessoas com necessidades especiais. Então é importante, por isso que eu prefiro fazer essa etapa de concepção antes da aprovação do projeto legal. Porque o projeto legal ele tem suas burocracias de cada localidade e aí a gente tenta evitar esses retrabalhos de solicitar uma nova aprovação ou de inviabilizar algum ambiente. Porque aqui, se eu preciso manter esse corredor com 1,40, né, que é a medida que foi definida, ou é alguma coisa que o cliente ele tenha que seja essencial para ele, eu terei de diminuir então esse depósito, ou então a gente tem que definir o quadro em uma outra localização que pode não ser a tão mais ideal da qual eu julgo como técnico e especialista, né? Então tudo isso influencia nesse momento para a gente chegar nessa concepção. E aí, só para mostrar para vocês, eu defini esse espaço aqui, depois eu detalhei, mandei para o cliente melhor essa informação. E aqui para o pavimento superior, identifiquei um hall. Se você observar esse quadro aqui, mesma coisa, dimensionei os mesmos espaçamentos, do qual eu não sei quais equipamentos vão ser necessários, principalmente se essa casa tem automação cabeada, esses quadros são gigantes. Então eu preciso já deixar um espaço do qual eu sei ali mais ou menos o tamanho que ele pode vir a chegar. No caso aqui até de comprimento, que eu não mostrei, né? Deixei ele com 2 metros aqui. E lembrando que esse é um espaço, não é a área total que eu vou ter para trabalhar, porque ele vai ter ali um fechamento ali de drywall normalmente, e aí vai vir a instalação elétrica desse quadro. E aí a gente tem as tubulações, dependendo precisa sair por trás do quadro, são tubulações grandes e acaba inviabilizando se deixar um espaço muito estreito ou curto demais no comprimento. Então aqui eu fiz um pior cenário, está até super dimensionado, quem entende aí vai concordar comigo aí que eu super dimensionei, mas é algo que eu acredito seja o ideal nessa situação, tá bom? Continuando aqui então, voltando, né, no caso para a arquitetura,
Outro ponto que eu vi que é importante, né? Vou voltar para essa análise aqui, na verdade. Aqui não tem edição, é no vamos que vamos, e eu vou construindo raciocínio aqui, vocês podem até acompanhar junto comigo aqui. Existe esse comando aqui, né, no AutoCAD, que a gente faz o Xline, e aqui eu quis identificar onde que está passando para me subir com a alimentação, saindo desse quadro e indo para um quadro lá do outro pavimento. Então eu tento deixar os alimentadores numa posição mais próxima possível, para que aí sim a gente chegue no menor encurtamento ali, que são os cabos mais caros, que são os de bitola maiores. Então, os alimentadores precisam ter um curto espaço e aí a gente precisa dar uma tensão maior de queda de tensão nesse cabo também, porque a queda de tensão ela influencia no total, né, da instalação elétrica, e isso que a gente precisa estar observando. Então, talvez eu deixe esse quadro aqui com no máximo 1%, para que eu tenha no máximo os 4% de alguma tomada que vai ter aqui nessa varanda, lá para essa área final. Então, por isso que o alimentador é ideal que a gente deixe ele curto para favorecer a queda de tensão e favorecer a economia se você precisar aumentar a bitola mesmo assim para atender a queda de tensão. É mais barato a gente aumentar a bitola do alimentador de um quadro do que você ter que aumentar a bitola de vários circuitos para deixar o quadro numa posição muito longe, né, desses circuitos ou longe do alimentador ali. Isso influencia bastante, então por isso que eu priorizo essa informação que o quadro, os alimentadores, eles ficam próximos ou que a gente prioriza aumentar a bitola desse alimentador. Isso é mais para frente, mas influencia onde vai ficar a posição do quadro. Então você pode ver aqui que a gente tem um bom distanciamento e aí onde eu passaria com essa infra também para viabilizar. Então quando eu jogo a projeção aqui desse quadro aqui na edificação lá embaixo, né, vou pegar a escada aqui, que foi um ponto, se eu não me engano, acho que eu deixei até 35 aqui de posicionamento. Tá vendo? Aqui a gente ficou com ele até bem alinhado, esses quadros. Então eu passaria com esse alimentador por onde? Eu preciso passar com ele por essa região. E aqui eu já vi que eu não tenho tanta obstrução no entreforro para passar com essa tubulação. Tirando o fato que às vezes eu vá cortar algum dormitório e isso dificulte na manutenção, mas esse é um tipo de instalação que não vai sofrer tanto com manutenção por ser o alimentador. Então a gente acaba podendo fazer esse caminho direto por aqui e sobe do quadro, né, e sobe embaixo do quadro do pavimento superior. E aqui é interessante também que caso tenhamos equipamentos acima na cobertura, esse quadro, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, né, na estrutura, na planta de cobertura, a gente vai sair próximo ali da região do barrilete da casa. Ele está também em cima. Se você observar essa projeção desse alçapão, esse alçapão aqui. Então a gente está bem próximo dali também. Ali, talvez seja necessário pressurizadores, recirculadores de água quente para essa residência, alguma bomba, algum equipamento, né, um apoio para um boiler. Então, que são cargas, talvez, no caso do boiler, que são um apoio, né, do boiler, são cargas consideráveis, ou alguma bomba, que vai influenciar também no alimentador desse circuito. Então é importante que ela fique próxima aqui também desse barrilete, e aqui a gente acabou coincidindo com as duas, com essa facilidade. E até porque também, se vier a ter uma energia fotovoltaica na residência, o pessoal vai puxar, né, toda algum equipamento que viesse a necessário dessas placas, eles vão ficar abrigados dentro do barrilete para proteção. Não precisa comprar equipamentos muito fortes, muito
resistentes, né, para conta de água. Então acaba sendo melhor, viável eles ficarem dentro do barrilete. E de novo, a gente está com um percurso menor saindo ali do barrilete, descendo até o nosso quadro principal. E aí próximo de onde foi abrigado ali, né, o abrigo de medidores. Tá bom? Então essa é a ideia dessa etapa de concepção da arquitetura. Mostrando aqui para vocês, está alocando o quadro. Aloca-se o quadro ou shafts quando não foi definido pela arquitetura e quando a gente não participa dessa etapa de concepção, normalmente ele não foi definido. Então fica o nosso encargo de resolver isso. Então por isso que eu superdimensionei. Quem assistir esse vídeo e for mais especialista vai concordar comigo, mas eu estou me prevendo e aí vamos discutir na reunião a gente chegar na melhor solução possível, tá bom? Finalizando, na verdade, que isso daqui é o que vai ajudar principalmente quando a gente recebe o projeto em CAD. É a análise de cortes e fachada. Como eu recebi essa base em CAD, eu preciso analisar toda essa informação aqui, visualizando o interior, do que é a ideia dessa edificação. O corte ele acaba sendo mais fundamental, se a gente fosse fazer esse projeto em CAD, no momento da execução do projeto, para a gente identificar onde tem ambientes de pé direito duplo, ou ambientes com área toda envidraçada. Então é importante nesse momento de analisar o corte, mas aqui também pode vir a surgir dúvidas para a concepção do nosso projeto, tá? Então aqui analisando, a gente passa o olho, a gente observa que tem um espaço indicando aqui de pé direito duplo, um espaço ele indicando aqui, ó, de entreforro, tá vendo? Espaço inabitado, ele tem uma fileirinha aqui, ou seja, provavelmente essa casa já vai ter forro, que influencia para a gente, né, nessa situação. Se ele já tem alguma informação de viga, né, se a gente vai precisar passar as instalações ali no entreforro ou vai ser embutido na laje. Então tudo isso aqui é o que a gente vai conseguindo obter através dos cortes. Pode ver que é uma área toda envidraçada. Então a gente passa aqui uma visão melhor, né? Tem o perfil natural do terreno. Para quem faz projeto hidrossanitário e sabe o quanto isso é importante por conta do caimento ali das tubulações de drenagem pluvial e esgoto. Mas basicamente aqui eu consigo ver também, ele está indicando aqueles rasgos com acabamento de iluminação, para dar um efeito ali decorativo na iluminação. Então aqui eu já tenho uma informação que eu vou precisar fazer para o elétrico, né? Só que ele põe iluminado, né? Ele detalhou, beleza. Então que a gente olha no detalhe, que é o detalhe 4.7, vamos conferir e achar esse detalhe aqui para a gente analisar junto, ó. Que é ao vivo, hein, gente? Vamos que a gente vai identificando. Eu tinha identificado aqui, ó. Então esse é o detalhe, ó. Detalhe inox iluminado, tá bem pequeno aqui nessa planta. Ele está indicando aqui fita de LED, então beleza, então a gente já consegue identificar qual vai ser o material que ele vai utilizar para iluminação. Seria fita de LED ou um tubo LED mesmo para a iluminação desse acabamento, tá bom? Então isso é bem importante, né? Uma informação que a gente extraiu da onde, né? A gente consegue visualizar isso melhor analisando o corte, então também é sempre importante a gente poder analisar os cortes, tá bom? Então, essa aqui são o que eu quis trazer para vocês de análise do projeto. Então, vamos recapitulando um resumo das etapas. A gente tem planta de plano altimétrico, planta de situação,
Aí depois a gente vai para o layout, quando tem luminotécnico. E por último, a arquitetura, que juntamente, né, a planta base de arquitetura mesmo, e para finalizando, são 6 etapas, o corte. A gente consegue ter uma dimensão total aqui do projeto. E aí, eu pego todas essas dúvidas, eu jogo aqui num formulário, faço pelo Excel aqui mesmo, e mando para o cliente. Tem coisas aqui que ele mesmo vai vir responder para mim. Aqui eu tenho data, tenho a data da resposta, ó, ele responde aqui esse formulário. Nesse caso aqui, como a gente vai discutir isso em reunião, eu nem vou apresentar esse formulário para ele, eu vou fazer as perguntas, então tá aqui as dúvidas que eu tenho para ele me nortear, e aqui eu vou pôr as respostas e depois eu mando esse formulário para ele com as respostas que eu obtive durante essa reunião, como a minha própria ata de reunião mesmo. Então, tudo que eu tive de dúvida, por exemplo, eu não vi nesse local, uma casa desse alto padrão, se ela vai ter um elevador. Então, estou dizendo para ele, olha, você deseja ter pelo menos a previsão do elevador, né? Aí se sim, onde a gente vai colocar, ou se você deseja que eu preveja só a carga, né, elétrica desse elevador. Outra coisa que eu não identifiquei aqui, deixa eu encontrar aqui para vocês. Então, aqui eu estou perguntando também sobre a tensão das tomadas, se vai precisar ali de uma potência, a especificação da banheira lá das suítes que possui. A respeito de carro elétrico, por exemplo, olha a dimensão dessa mansão. Então, provavelmente essa pessoa pode vir a ter um carro elétrico. Então, a gente precisa saber, você deseja, se sim, que tipo de carregador, se aqui é um carregador de alta velocidade, um carregador baixo, curto, só quer ter uma previsão mesmo desse carregador. Então, às vezes o cara já até tem, o cliente já tem um carro elétrico, então ele já vai passar o tipo de carregador que ele tem. Então, é fundamental a gente levantar essas dúvidas conforme a gente vai tendo. E aqui eu lanço esses itens aqui para o projeto de instalações elétricas. A gente senta, discute, eu respondo e fica aqui como uma ata de reunião. Tá bom, pessoal? Espero que tenha ficado bem legal, tenha conseguido transmitir esse conhecimento para vocês. Essa etapa para mim de concepção, como eu falei, eu sou time, faça concepção antes da etapa de aprovação de projeto legal. Vou fazer um vídeo futuro aqui sobre essas fases de projetos que tem no mercado, que a gente se encontra, e qual fase, o modelo de fase que eu acredito que seja o ideal mesmo, na minha visão, e que eu prefiro estar trabalhando, e eu tento vender como um método ou solução de execução de projeto, tá bom? Então deixa o seu like, deixa um comentário aqui também falando o que você achou, me dá um feedback, vamos discutir. Se eu deixei alguma informação que eu não percebi e que você costuma também analisar, vamos criar essa rede aqui de troca de negociação para que a gente possa cada vez mais elaborar projetos mais execuíveis, viabilizando mais empreendimentos para nossa engenharia, né, nosso setor da construção civil possa cada vez se tornar melhor aqui no Brasil. Então, muito obrigado e até a próxima.